Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Álvaro Barros. Hoje a gente vai estar dando uma visualizada um pouco sobre endereçamento IPv4 com redes Class Full, ou seja, a gente vai estar fazendo endereçamento de equipamentos com endereços classe A, B, C, entendendo um pouquinho mais sobre esse conceito, sem entrar ainda na parte de subredes. Demonstrar também um pouquinho do tráfego ARP, teste de conectividade utilizando ICMP, como o comando ping, entender sobre diferença, segmento físico, segmento lógico de uma rede, o que é uma rede física, onde é a rede lógica, como que a gente identifica esses segmentos para poder até fazer o planejamento da nossa rede. E além dessa configuração de endereçamento IP dos hosts, a gente vai fazer no final do exercício a adição de um roteador, fazer o endereçamento das interfaces desse roteador e com isso entender um pouquinho, uma visão breve sobre a tabela de rotas do roteador e como ele faz essa interligação entre redes lógicas diferentes. Então vamos lá, vamos começar a fazer o exercício aqui com as devidas explicações. Quantos segmentos físicos de rede a gente tem nesse momento aqui, nesse cenário? Se a gente for observar, eu tenho aqui, neste momento, 3 segmentos físicos. Estão isolados, tá? Então é importante no primeiro ponto a gente conseguir identificar segmentos de rede. Aqui eu tenho um switch de cara. Eu botei 3 computadores conectados, mas imagina que são 1000 hosts dentro dessa rede aqui. Aqui embaixo eu tenho outro switch, esses computadores conectados, só que uma rede com 150 hosts. E aqui também um switch, os PCs conectados, porém imaginemos que são 230 hosts. Tá? Neste cenário aqui, do jeito que está, eu tenho 3 redes. Eu tenho 3 segmentos físicos de rede. E aí, se eu quiser, neste momento, fazer um endereçamento dessas redes, vamos lá, imagina que eu preciso colocar endereçamento IP. Ou seja, essas máquinas, por mais que elas estejam no mesmo segmento físico, por mais que todos os PCs, a gente sabe que todos os hosts, as suas interfaces de rede, elas já possuem endereços físicos, que são aqueles endereços MAC que vem na própria placa de rede. Se a gente vier aqui no PC7, por exemplo, eu vou abrir aqui, ó, desktop, prompt. Se eu der o comando ipconfig/all, ele me mostra esse comando aqui, ó, ipconfig/all nos computadores, executando ele no prompt, ele me mostra todas as informações relativas ao adaptador de rede daquela máquina. Tá? Então ele está me dizendo aqui, ó, placa de rede do PC é uma Fast Ethernet. Endereço físico. Esse endereço físico aqui, ele é o que? Ele é o endereço MAC da placa de rede que já vem de fábrica. Então, lembrando sempre que numa comunicação em rede local, dentro de um mesmo segmento físico, como é esse caso aqui, ó, que está dentro do quadradinho amarelo, aqui é o mesmo segmento físico. A gente sabe que a comunicação vai acontecer sempre a nível de endereçamento de camada 2, ou seja, endereçamento MAC. Porém, obrigatoriamente, precisa do endereçamento IP, senão não acontece a comunicação. Mas se estiver gerando um tráfego ARP é um protocolo da camada de enlace, ele gera tráfego a nível de camada 2, tá? Então, voltemos aqui. Observem aqui, ó, tá vendo? Link local IPv6. Esse PC7, ele está com a pilha do protocolo IPv6 instalada no seu sistema operacional e habilitada, e ninguém foi lá e adicionou um número de IPv6 nessa máquina. Porém, ele gerou aqui, ó. Olha só o que ele gerou. FE80, 20C, CFFF, FE, D6, 4E06. Ou seja, ele gerou um endereço IPv6. Qual é o tipo desse endereço de IPv6? Só em olhar aqui, ó, o FE80, a gente já consegue identificar que isso aqui é um endereço IPv6 de link local. Ou seja, aquele IPv6
que só da pilha está atribuída, a máquina se auto-atribui um número de IPv6 de link local. Então está aqui, ele se auto-atribuiu. Observem que uma das técnicas que a gente já viu, que é como que essa máquina se auto-atribui um endereço de IPv6. Olha só, olha aqui o endereço MAC, olha, D6-4E0C. Esses últimos números do endereçamento MAC, eles estão inclusos aqui, ó, no IPv6, tá vendo? O próprio link local, no momento de uma auto-atribuição do endereço IPv6, a gente viu que uma das técnicas que o IPv6 faz é justamente pegar o endereço MAC e inserir esse endereço MAC como parte do endereçamento IPv6 que é atribuído via autoatribuição, link local na própria máquina. Tá? Então aqui a gente já consegue até ver a parte do endereço MAC atribuído aqui. E aqui tem outras configurações, então eu consegui ver aqui, ó, endereço físico da placa de rede, que é o que eu queria. IPv4 não tem nada, IPv4 está zerado. Por quê? Não houve ainda uma atribuição manual, ou não há também um número de não há também um servidor DHCP nessa rede para que distribua endereçamento IPv4. Então, essa é a máquina o quê? PC7 dentro desse segmento de rede. Mesma coisa vai acontecer no segmento azul aqui e no segmento verde aqui. Então eu tenho aqui 3 segmentos físicos de rede, tá? Isolados, e eu preciso fazer no primeiro momento o endereçamento deles. Então para que haja a comunicação entre os hosts dentro das suas devidas redes, eu preciso colocar endereços IPs nas interfaces. E aí, num primeiro momento, vamos trabalhar com aquelas redes cheias que nós vimos lá no capítulo 6. Não, desculpa. Acho que é no capítulo 6 ou 7. Não, capítulo 7. Que nós vimos endereçamentos de redes cheias, classe A, classe B, classe C. A gente vai fazer aqui, nesse primeiro momento, para atribuir um número de IP. Vou botar um número aleatório. Então, imagina que vocês são os administradores da rede. Vocês estão montando essas redes aqui e vocês precisam agora fazer o endereçamento para que essas redes elas possam internamente as máquinas se comunicar. E aí o que vocês podem fazer? Por exemplo, aqui embaixo, 150 hosts, ou seja, se eu colocar uma rede classe C aqui, vai atender 150 hosts? Classe C, padrão cheio, classe C full, classe full C, tá? A gente sabe que uma rede classe C, vou abrir o Notepad aqui. Então, uma rede classe C, ela cheia, o primeiro octeto dela vai começar sempre de 192 até 223. É o primeiro octeto. Aí eu já sei, para ficar mais fácil a identificação, grosso modo, olhei o primeiro octeto, está ali. Então, se eu pegar, por exemplo, uma rede aqui, 200.0.0.0, classe C padrão, a máscara é o que? /24, ou seja, eu tenho 24 bits na máscara. E aí vamos começar a entender essa questão da jogada da máscara, relacionando o que é rede e o que é host. Uma máscara de 24 bits, eu tenho 24 bits números 1s na máscara. Então, nos octetos da máscara eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O primeiro octeto é todo de 1. Segundo octeto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também o segundo octeto todo de 1. Até aqui agora eu tenho 16 bits, mas são 24. Então, terceiro octeto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terceiro octeto totalmente preenchido de 1 também. Fechei os 24 bits. 8 mais 8 mais 8. Fechei os 24 bits. Então, meu último octeto vai ser todo de 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa é a minha máscara no formato binário. Já no formato decimal vai ser o quê? 255.255.255.0. Esse primeiro octeto em binário convertendo para o decimal dá 255. A mesma coisa esse aqui convertendo para cá. Mesma coisa esse aqui convertendo para esse. E a mesma coisa esse último convertendo para esse. E aí vem aquele detalhe que é muito importante
entender o conceito da máscara, o que parte dela determina o que é rede dentro do endereço IP e a parte dela que determina o que é host dentro do endereço IP. Quando eu olho a máscara, o que é bit 1 à esquerda é o que determina a minha rede. O que é bit 0 à direita é o que vai variar para fazer o endereçamento dos meus hosts. Então, nesse caso aqui, ó, o último octeto todo ele é de 0. Se o último octeto todo ele é de 0, significa que o último octeto aqui eu vou poder variar ele todo. Então, se a rede começa no 200.000/24, então, qual é a faixa total? Faixa total é de 200.0.0.0 até, ó, os 3 primeiros octetos são fixos, tudo é 1, ó. Então, esses 3 primeiros octetos são fixos. Até 200.0.0. O último octeto ele varia totalmente. Então, ele vai no binário de tudo 0 até tudo 1. Tudo 1 é 255. Até 255. Então, isso daqui é a rede inicial que eu dei. Quantos endereços IPs eu tenho ao todo aqui? De 0 a 255, eu tenho ao todo 256 endereços IPs. Quais são os válidos? Para endereçar as interfaces. Quais são os válidos para endereçar as interfaces dos hosts? Então agora eu tenho que saber. A faixa total é essa. Eu sei que o primeiro é o que faz referência à rede. Eu sei que o último é o cara que faz referência ao broadcast. Broadcast é quem? É aquele cara que quando manda um destino para ele, todo mundo dentro daquele domínio de broadcast, lembra que a gente falou? Domínio de broadcast dentro da rede vai receber. Então, nesse caso aqui, os válidos irão do ponto 1, porque eu não posso usar o ponto 0, até o ponto 254, que é o 1 anterior ao broadcast. Então, esses daqui são os endereços válidos. Eu posso utilizar esses daqui para endereçar as interfaces. E aí, vamos lá. Que rede vai ser essa daqui de baixo em azul aqui? Eu vou pegar essa rede e vou atribuir para cá. Quem é o IP que representa a rede, toda a rede lógica aqui de baixo? Vai ser o IP 200.0.0.0/24. Esse daqui, essa é a rede daqui de baixo. Rede 200.0.0.0/24. Então, ou seja, eu peguei o primeiro número e atribuí como o endereço de rede para toda essa rede aqui. E aí tem 150 hosts. Eu vou vir aqui agora no PC4 e vou colocar aqui agora desktop, configuração de IP. Vamos lá, ó, IP estático, e vou colocar 200.0.0.1. Primeiro válido é o 1. Qual é a máscara? Máscara classe C padrão, tá aqui. Não tenho gateway na minha rede neste momento. Gateway é quem? É o endereço IP do roteador, por exemplo. Se eu tivesse um roteador aqui que mandasse para destinos com endereços IPs diferentes daqueles que estão dentro da mesma rede lógica. Eu não tenho gateway nesse momento. Então já fiz o endereçamento do PC4 e vou fazer o PC3 agora. Desktop, configuração de IP 200.0.0.2 agora. Já usei o 1, agora vou usar o 2. Máscara, está aqui, vou fechar. Então o que acontece? Essas duas máquinas já estão devidamente endereçadas. Se eu vier aqui agora, lá no prompt de comando do PC4, eu estou em PC4. Se eu der o comando ipconfig, só assim, sem da outra vez eu dei o ipconfig/all para ele me mostrar outras informações. Vou dar só o ipconfig agora. Ele me mostrou aqui, ó, IPv4 address, ou seja, já existe ali um número de IPv4 atribuído de forma manual, que foi o que a gente colocou lá, ó, 200.0.0.1. Qual é a máscara? 255.255.255.0. Então esse é o IP desse cara, tá? E aí, ó, eu quero testar a comunicação de PC4 para PC3. E aí vem aquela
aquela parte que a gente estudou já dentro do capítulo 7, no finalzinho do capítulo 7 lá do CCNA 6, que é testando conectividade. Como eu estou trabalhando com IPv4, eu posso dar o comando ping e um destino. Quem eu quero testar a conectividade de PC4, eu estou em PC4, eu quero testar se ele, enviando um pacote para PC3, se PC3 vai receber e vai devolver. Com isso eu vou saber se os dois estão se falando pela rede. Então, ó, ping, qual o endereço IP de PC3, ou seja, pingando o destino, 200.0.0.2. Então a gente fez isso. Se eu der um Enter aqui agora, ele vai disparar uma mensagem para PC3, para o endereço de destino de PC3, IP, tá? Antes disso, vamos só entender um outro detalhezinho quando há uma relação entre camada 2 e camada 3. Rede local, mesmo segmento, eu falei que o tráfego vai acontecer sempre via endereçamento físico. Se eu aqui em PC4 der um comando arp-a, o arp-a ele vai consultar na memória buffer da placa de rede de PC4 se ele conhece o endereço MAC do IP lá do PC3. Então, quando eu der um arp-a aqui, ó, ele me retornou que não há entrada. Não há entrada nenhuma na tabela ARP de PC4. Por quê? Porque eu acabei de ligar o computador e ele não conversou com ninguém na rede ainda. Então, o que a gente vai fazer para a gente tentar explicar e entender melhor essa relação do o que acontece de tabela ARP e tudo isso? Eu vou abrir o modo de simulação aqui. Vou botar apenas os filtros ARP e ICMP para poder mostrar para vocês o que acontece com essa questão do protocolo. Deixa eu ver se CLS funciona aqui não. CLS seria o comando de limpar a tela, mas não funciona. Então imagina que no primeiro momento eu acabei de ligar os computadores ali, ó, PC3 e PC4, e eu quero testar a conectividade de PC4 para PC3. Se eu der o comando ping 200.0.0.2 e vou dar Enter agora. Enter. Observem que aqui agora eu vou mostrar para vocês o modo. Eu acabei de dar o Enter, tá? Como eu estou no modo de simulação, ele vai esperar eu acionar os comandos. PC4, num primeiro momento, fez o quê? Olha só, a gente viu que o ping ele é um tráfego ICMP. Lembra da aula anterior? Lá em conectividade do capítulo 7, ICMP, protocolo ICO Request, ICO Reply para testar a conectividade a nível lá da camada de rede do modelo OSI. No capítulo 7 a gente viu isso. Então o ping ele gera o ICMP. Então eu vou clicar aqui, ó, nesse simulador é legal que a gente consegue ver isso. Quando eu clicar aqui, ele vai me mostrar o que foi gerado dentro do protocolo. Olha só. Na camada 3 do modelo OSI, olha o que aconteceu. Ele gerou um cabeçalho IP header origem, tá? Source IP header source. Então tá aqui, ó. Ele gerou como origem a partir do IP de origem 200.0.0.1. Ele quer como destino 200.0.0.2. Foi o ping espaço 200.0.0.2. Ou seja, eu mandei um comando ping, um comando ICMP para 200.0.0.2. Então ele gerou aqui para mim, ó. O que acontece nesse momento? O próprio computador, ele consultou internamente lá na sua tabela de rota interna qual é o IP dele, qual é a rede que ele está. Aí ele consultou. Ele olha para o seu IP, olha para a sua máscara, com isso ele identifica qual é o seu endereço de rede. Aí ele viu que ele pertence à rede 200.0.0.0/24. Ele pertence a essa rede. Aí ele verifica que o IP de destino também está na mesma rede que ele. Então, se está na mesma rede que ele vai fazer o quê? Ele precisa mandar para o gateway? Não. Por quê? Porque se está na mesma rede lógica que ele, não precisa mandar por gateway. O gateway é aquele cara que ele manda para lá sempre que ele quiser um destino de rede IP, rede lógica, diferente da rede que ele está. Então ele consultou internamente e viu que está na mesma rede que ele. Aí o que ele faz? Bom,
já que está na mesma rede que eu, está no mesmo segmento lógico que eu tenho que consultar a minha tabela ARP para saber que o tráfego vai ter que ser a nível de camada 2. Aí ele consulta a sua tabela ARP. Conheço o endereço MAC do número IP 200.002. Aí ele olha a sua tabela ARP lá, aquela tabela ARP que eu dei o comando ARP-A, ele olhou ali. Quando ele olhou ali, viu que não tem entrada nenhuma. Ou seja, ele não sabe quem é o endereço MAC do IP 200.002. Aí então, o que ele faz? Olha só, aí ele gerou um ARP na rede. Ele gerou um ARP na rede. Olha aqui, ó, já ARP, tráfego de camada 2 do modelo OSI, ó, camada de enlace. Ele gerou um ARP na rede como endereço de origem. Esse aqui é o MAC. É o endereço MAC do PC4. É o endereço MAC dele. Ele gerou um quadro ARP para quem? Para todo mundo. FF. Endereço ARP totalmente de F é o endereço ARP de broadcast da rede. Então ele gerou um tráfego que vai ser destinado para um broadcast de camada 2 com o endereço de destino, tudo de F, é o broadcast camada 2, para saber quem é o IP, quem é o MAC do IP 200.002. E ele vai disparar isso para a rede. É porque aqui só tem 2 computadores. Quando ele dispara isso para a rede, todos os computadores que estiverem conectados dentro desse segmento vão receber essa requisição. Eu vou dar um play aqui, ó. Ele vai disparar esse ARP, ó. Mandou para o switch. Aí o switch vai disparar para todo mundo. Todos os computadores que estiverem conectados nesse switch, eles vão receber. Chegou lá no PC3. E aí, olha, o switch PC3. PC3 respondeu. Olha só. PC3, switch por 2, ó. Aí o que aconteceu? Quando eu estou aqui, ó. Vamos lá. PC4 disparou, chegou no switch. O switch dispara para todo mundo que está conectado ali. Tá? Switch disparou para todo mundo que está conectado ali, exceto a porta de origem, que veio de PC4. Exceto essa porta. Quando chega no PC3, o que PC3 faz? Olha, PC3 recebeu uma requisição vinda lá do endereço MAC do PC4, foi para broadcast, ou seja, foi para todo mundo. Mas como o PC3 é o IP 200.002, o que PC3 faz? Opa, esse IP sou eu. Qualquer outra máquina que estiver conectada naquele switch 2 ali, qualquer outro host, vai receber, vai olhar o pacote, vai olhar o seu IP, pô, não sou eu, descarta. O PC3, quando recebe, olha, requisição para endereço IP 200.002, opa, sou eu que sou 200.002. Aí o PC3 informa, olha só como agora inverteu aqui, ó. Isso aqui foi o que o PC3 recebeu, vindo lá do PC4. Ele recebeu porque foi com destino ao broadcast. Aí PC3 faz o seguinte agora, PC3 vai responder, aqui já inverteu, olha. Esse endereço MAC que está aqui, já é o endereço MAC de PC3, respondendo para quem? Para PC4. Ó. Aqui já está o endereço MAC de PC4, tá vendo? Protocolo ARP. Ele vai destinar para o PC4 a informação dizendo, olha PC4, esse IP aí que você quer falar, 200.0.0.2, sou eu. Tá aqui o meu endereço MAC, ó. Mandou aqui, eu tô aqui, ó. Mandou. Aí PC3 dispara para o switch dispara para PC4. PC4 recebe essas informações, tá? Ele recebe as informações dizendo que o PC3 respondeu, enviando para ele o seu número de MAC, e aí ele vai poder fazer o quê? Ele vai poder agora escrever na sua tabela ARP quem é o endereço MAC. Tá? Aqui eu tenho até alguns detalhes, ó. Aqui a gente consegue ver o cabeçalho dentro do pacote.
Bom, aí o que que acontece? PC4 nesse momento aqui, ó, recebeu lá o tráfego ARP, recebeu o endereço MAC de PC3. E aí o que que o PC4 faz? Vai lá na sua tabela ARP e escreve uma associação do endereço IP 200.0.0.2 é o endereço MAC xxxxx que ele recebeu lá. Como ele escreveu isso, agora ele já conhece. Aí então ele começa a gerar o tráfego ICMP, ó. Ele gerou o tráfego ICMP, que é o comando ping, porém, como é rede local, mesmo segmento, olha só, ele vai sempre mandar da origem a saída. Esse aqui é a saída. Está mandando origem MAC do PC4, destino MAC do PC3. Gerou a primeira vez, se a gente vier aqui, ele já vai acusar. Vou dar um play, gerou PC4, disparou para a suíte, vai chegar lá no PC2, no PC3. Chegou no PC3, PC3 vai responder para o PC4. Vou acelerar um cadinho aqui. Vai responder para o PC4. Já deu aqui, ó, a primeira resposta, ó, de conectividade. Então já foi e voltou uma vez. Agora vai e volta de novo, ó, mudou até a cor. É a segundo envio, tá, do ICMP. Tá indo e voltando. Agora o tráfego é ICMP, ele vai fazer isso 4 vezes. Ele vai mandar o pacote ICMP de ICO Request, um ICO Reply, 4 vezes, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, testando a conectividade. Novamente aqui. Já me deu a segunda resposta, ó. Já me deu 2 vezes. Vai fazer a terceira. Então, ele vai agora finalizar 4 vezes. Quando ele fizer 4 vezes, vai e volta, ou seja, testou a conectividade plenamente, já está funcionando, viu que há conectividade entre os dois. Tá? Ou seja, a partir daí, o que acontece agora neste momento? Está aqui, tá vendo? Ele fez os testes, completou, beleza. Se eu der o comando aqui agora, arp-a, observa que agora, ó, da outra vez que eu dei o comando aqui em cima, ó, nenhuma entrada ARP foi encontrada. Agora eu dei o comando arp-a, olha só, já existe ali uma associação do endereço IP 200.0.0.2 com o endereço MAC, que é o endereço MAC da placa de rede do host que possui esse IP. Se eu der um comando ping de novo aqui agora, e a gente entrar no modo de simulação, se eu der um ping novamente, deixa eu fechar e abrir aqui. Se eu der um ping 200.0.0.2 novamente, não vai acontecer mais tráfego ARP. Quer ver? Dá um enter, olha só, gerou ICMP, só ICMP, ó. Só ICMP. Por quê? Porque já existe essa entrada na tabela ARP do PC4. Então, viu? Não gerou ARP aqui agora, porque já existe a associação da rede local lá. Tá? Então, neste momento, aconteceu normalmente a comunicação. Se eu fizer de PC3 para PC4, também vai dar no mesmo, vai funcionar, porque como já houve a troca de mensagens entre eles, os dois já fizeram as devidas inserções das informações na sua tabela ARP. Ó. Vamos em PC3 aqui, ó. ARP-A. Tá vendo? Como o PC4 já tinha mandado o dado para PC3 e PC3 retornou, PC3 escreveu na sua tabela ARP a informação também. Isso tráfego de camada rede local, mesmo segmento, tá? Ou seja, ele usa endereçamento IP, mas dentro do mesmo segmento, a comunicação entre esses equipamentos acontece a nível de camada 2, a nível de endereçamento MAC. Ok? Vamos supor que eu vou dar um ping aqui agora. Eu vou abrir o prompt de novo. Está no modo de simulação. E eu vou dar um ping para o endereço que não existe. 200.0.0.3. Enter. Olha só. No primeiro momento ele gerou o ARP. Ele não sabe que esse endereço não existe. Então o que ele faz? Ele vai jogar um ARP na rede perguntando. Já que está na mesma rede lógica, no mesmo segmento, ele joga um ARP na rede. E aí, de novo, vou abrir o pacotinho lá para a gente ver. Ó, olha só. MAC de origem, MAC de destino. O destino é broadcast. Ó, tudo F no ARP, a gente sabe que é broadcast. Manda uma mensagem para todo mundo que estiver conectado naquela rede.
adicionei o PC8 aqui. Ó. PC8 não tem IP, nós não botamos IP nele ainda. Eu vou dar de novo o comando lá do ping. Ó, ping 200.0.0.5, tá? Ponto 5. Enter. Olha só, o ping é um pacote ICMP, então ele gera o pacote ICMP, que é o teste de conectividade, equal request, ele envia e espera quem tem que responder mandar um equal reply. Gerou o ARP. Novamente, a gente abrindo aqui o do ARP, ó, a gente consegue ver MAC de origem, MAC de destino, destino, broadcast, perguntando, ó, quem é o IP 200.0.0.5. Se a gente olhar aqui dentro do protocolo, a gente consegue ver, ó, MAC de origem, tá? MAC de destino vai ser broadcast, IP de origem, e aí, ó, vou dar a continuidade. Vai mandar para todo mundo. Já começou a dar erro. Por quê? Porque esse endereço IP não existe. Então ele vai mandar um ARP de novo, perguntando de novo, ó, e nada. Porque ele conhece o IP de PC3, mas não é PC3, então dá erro, ó. Dá erro. E esse endereço IP não existe na rede. Então, fica dando erro na rede. PC8 não tem número de IP. Se não tem número de IP, ele não está na mesma rede lógica. Então, tá vendo? Ele está desligado, ó. Não recebe. Não está recebendo nada, PC8. Justamente porque, como não existe IP em PC8, ele não tem comunicação naquela rede. Por isso que eu falei, obrigatoriamente, por mais que esteja no mesmo segmento de rede, por mais que esteja na mesma rede física, tem que ter endereço IP para comprovar a rede lógica, para que esteja com comunicação. Eu vou adicionar agora, ó, PC8, a gente viu que PC8 não recebeu nem tráfego ARP, porque não tem IP, porque não tem nada. Agora eu vou colocar um número de IP em PC8. Desktop, IP configuração, vamos colocar 200.0.0.10. Então já adicionei IP, deixa eu deletar isso aqui, 200.0.0.10. Então, agora PC8 tem endereço IP, faz parte da rede lógica, então tem conectividade. Vou no PC4 e vou dar um ping para 200.0.0.9. Não existe nenhuma máquina com endereçamento 200.0.0.9. Enter. E aí aquele processo, gerou esse MP, vai para o ARP, e aí, ó, dá o play. Foi para os dois. ARP para os dois. 200.0.0.9 são vocês? Não, viu? Eles descartaram. Xzinho é descartar o pacote. Disparou de novo. Ainda está tentando, porque ele vai tentar 4 vezes. Ele vai tentar 4 requisições. Mas como ele não conseguiu ainda achar quem é o IP de destino que ele precisa, ele está disparando o ARP buscando. Todo mundo da rede, quem recebe não é, descarta o pacote. O Xzinho é de descartar o pacote. E com isso, a gente olhando aqui, olha só, ele fica dando request timeout. Ou seja, ele não encontra, retorna um erro para mim. Não encontra dizendo que está dando erro. Então, isso aqui, adicionei uma rede IP, fiz as configurações de IP e as máquinas já possuem as suas devidas conectividades. Aqui eu já fiz as configurações de IP, já defini que essa aqui é a rede, já fiz endereçamento IP dos hosts que estão na rede. Aqui agora, tenho 230 hosts. Eu posso atribuir nesse segmento aqui a mesma rede daqui de baixo, 200.0.0.0/24? Presta atenção. Não há nenhuma ligação entre essas redes. Nenhuma. Não há nada que as ligue. Então, teoricamente, eu posso. Não tem problema. Tá? Imagina que a minha empresa está aqui, a minha casa está aqui, e você vai na sua casa, vai na sua empresa e coloca a mesma rede. Como não há ligação entre a gente, entre as empresas, entre essas redes, não tem problema nenhum. Porém, isso aqui, eu adotei aqui, ó, 200 já é um IP público. A gente viu que existe a faixa de IP privada e a faixa de IP pública. O IP público o ideal é que a gente seja mais restritivo com relação a isso. Então, nesse cenário aqui, eu não vou usar a mesma rede. Até porque daqui a pouco a gente vai evoluir. Então, nesse caso aqui, ó, 230 hosts. Então, eu vou adicionar aqui uma rede de IP privado. Então, eu vou falar que essa aqui vai ser a minha rede. Cadê?
preciso de 230 hosts. Então eu posso usar um classe B, um classe A ou um classe C. O classe A eu tenho lá mais de 4 milhões de endereços. Vou botar um classe A para cá? Não, desnecessário. Classe B, eu também tenho muito mais endereços, sei quantos mil endereços. Não preciso para cá também. Vou colocar então um classe C. Vou adotar a rede 192.168.0.0/24. Então vimos que a rede 192.168.0.0/24 vai ser a rede daqui, ó. Então, voltando aqui, vou no cenário agora, já defini o meu endereço de rede e vou fazer o endereçamento das minhas interfaces. Então, vou pegar aqui, ó, PC7, venho aqui no PC7, configuração de IP, 192.168.0.1. A minha rede é 00, vou começar com 1, 255, a minha máscara já colocou padrão, porque é /24, classe C, o próprio Packet Trace já detecta para mim e coloca isso aqui. Tá vendo aqui embaixo, link local? Ele automaticamente já gera o seu endereço de link local, já aparece para mim aqui. Fiz o endereçamento de PC7, vou fazer agora o endereçamento de PC6, 192.168.0.2, fechei, vou para PC5, 192.168.0.3. Então enderecei os 3 equipamentos aqui. Aqui, se a gente começar a fazer os testes que a gente fez aqui embaixo, vai ser a mesma coisa. Se eu vier aqui no PC7, prompt, se eu der aqui no PC7 um ARP-A, está vazia a entrada. Se eu der um ping aqui agora, ping para se eu abrir o modo de simulação, vai aparecer a mesma coisa que apareceu quando a gente fez o teste lá aqui embaixo dos outros computadores. Vou pingar 192.168.0.2. Vai disparar o ARP, tá vendo? Porque ele não tem na tabela de ARP, a sua tabela ARP ainda, e vai fazer lá. Ó, mandou para todo mundo. Quem não era, rejeitou o pacote. Quem era, respondeu. E aí agora há a comunicação entre eles para fazer o ICMP, que é o ping. E aí vai começar a dar resposta. Respondeu a primeira vez, vai responder a segunda, vai responder a terceira, vai responder a quarta. E aí agora o tráfego está restrito aos dois, ó, porque eles já conhecem o endereçamento. Segunda vez, vai para a terceira e para a quarta. Cancelar. Ctrl C, cancela. Deixa eu deletar. Então, tá uma rede endereçada agora também. Agora vem para o lado de cá. Olha só, o lado de cá eu tenho 1000 hosts. Se eu colocar uma rede classe C aqui, vai me atender? 4 redes classe C. Se eu pegar 4 redes classe C, por exemplo, eu pego a rede 192.168.1.0/24, pego a rede 192.168.2.0/24, pego a rede 192.168.3.0/24 e pego a rede 192.168.4.0/24. Se eu pegar essas 4 redes aqui, eu tenho 1000 equipamentos aqui. A 192.168.0.0 já está aqui. Observe que como é /24, olha só, os 3 primeiros octetos vão definir a rede. Essa variação entre eles no terceiro octeto, como é tudo bit 1 de rede, já identifica para mim que são redes diferentes, tá? Então vamos lá. Se eu pego, por exemplo, aqui, eu tenho 1000 equipamentos aqui. Aí eu vou do equipamento 0 ao equipamento 250, eu uso o endereço IP 192.168.1 alguma coisa. Do equipamento 251 até o equipamento 500, eu vou usar IP 192.168.2 alguma coisa. Do equipamento 501 ao 750, eu uso 192.168.3 alguma coisa. E do equipamento 751 até o equipamento 1000, eu uso 192.168.4 alguma coisa. Então eu vou ter 250 endereços, eu tenho 254 válidos. Eu vou usar 250 endereços IPs de cada uma dessas redes aqui
para endereçar os hosts desse segmento grandão aqui. Imagina que isso aqui é um departamento de telemarketing desses aí que fica ligando para a gente o dia inteiro, oferecendo um monte de coisa, né? Tem muito computador lá, um andar inteiro de um prédio, com 1000 computadores com o pessoal trabalhando. E aí? Todos os equipamentos, todos os 1000 hosts, eles vão conseguir trocar informações entre si? Então, por exemplo, eu disse que eu coloquei a rede 192.68.1.0 do computador 0 ao computador 250. O computador 250 não vai conseguir falar com o 251. Por quê? O 251, do 251 até o 500, eu coloquei na rede 92.68.2.0. Então já é uma faixa de IP diferente, já é uma rede lógica diferente. Então, mesmo eles estando no mesmo segmento físico, eles vão estar separados em redes lógicas diferentes. Então eles não vão conseguir se falar. Porém, no momento em que uma máquina gerar tráfego ARP, todo mundo do segmento vai receber. Porque tráfego ARP é camada 2. Se todo mundo tiver com endereço IP, independente das redes lógicas, e o tráfego ARP ficar sendo gerado naquele domínio de broadcast, de camada de enlace, todo mundo vai ficar recebendo. Isso gera tráfego na minha rede. Tá? Então, nesse caso aqui, eles não iriam se comunicar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer alguma forma que todos fiquem na mesma rede. Então, nesse caso aqui, eu vou usar uma rede classe B. Eu vou colocar aqui 172.0.0.0/16. Utilizei uma rede classe B para cá. Se eu utilizei uma rede classe B, 16 bits, 16 bits na máscara, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o resto é 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa é a minha máscara do classe B. Que vai ser o quê? 255, 255, 00. Então, classe B. O que é 0 na máscara, a gente viu que é host. O que é 1, a gente viu que é rede. Então, desse endereço aqui, esse aqui é o endereço de rede, é o primeiro, né? Qual parte desse endereço identifica a rede? Os dois primeiros octetos. 1720. Tá aqui, tudo 1 nos dois primeiros octetos. Qual parte vai variar para fazer endereçamento do host? Os dois últimos octetos. Que aqui, os dois últimos octetos são todos de 0. Qual é a faixa dessa rede aqui? Vai de quem? Vai de 172.0.0.0, que é o primeiro, né? Então vai de 172.0.0.0 até o quê? Olha só. Não são esses dois octetos aqui que vão variar? Porque os dois octetos da máscara, tudo variando. Então, os dois primeiros são fixos. 172.0. E aí, o terceiro octeto pode variar. Ele varia de 0 até 255. E o último octeto também de 0 a 255. Então, essa aqui vai ser a faixa total dele. Porém, eu sempre perco 2. O primeiro já está aqui em endereço de rede. E o último já está aqui em endereço de broadcast. Quais são os válidos? Os válidos de 172.0.0.1 até 172.0.255.254. Então, esses são os válidos. Então, eu posso pegar aqui, dentro dessa faixa aqui, e atribuir qualquer IP para os meus 1000 hosts. Vou ter muito mais do que 1000 endereços aqui, mas eu atendo os 1000. Porque a gente não está fazendo ainda segmentação de subredes. Tá? E aí eu consigo fazer endereçamento. Eu posso vir aqui no PC0 agora. Desktop, configuração de IP. 172.0.0.1. Minha máscara de classe B. Deixa eu sair do modo de simulação aqui. Posso vir no PC1 agora. Mesma coisa aí que agora o PC1 eu posso colocar aqui, 172.0.253.187. Poxa, professor, você botou lá 172.0.0.1, agora 172.0.253. A máscara, define que 172.0 que tem que ser igual. O resto pode variar.
Então, já fiz. Vou aqui no PC2. 172.0.198.2. Tá aqui. Máscara. Todos eles. E aí posso pegar os outros 1000 hosts também e colocando IP dentro dessa faixa. E aí eu vou ter todos os 1000 computadores endereçados devidamente com seus IPs dentro de uma mesma rede lógica. E aí vai ter comunicação entre eles. Tá aqui. Bom, então tudo aqui agora, redes físicas, segmentos físicos separados. Imagina que eu venho aqui agora e vou colocar aqui, ó, coloco um switch aqui no meio e vou ligar os switches que estão nas suas devidas redes ao switch centralizado. Fiz isso aqui. O que acontece aqui agora? Isso aqui se tornou um único segmento físico, um único domínio de broadcast de camada 2 a nível de camada de enlace. Tá? Todo mundo aqui virou um único domínio de broadcast. Todas as máquinas vão se falar. Todo mundo agora consegue se comunicar aqui. PC5 consegue falar com PC2. Se eu gerar aqui do PC2, por exemplo, para PC4 em modo de simulação, ele não vai, porque vai dar erro, porque tá a endereçamento de rede lógica diferente e não tem gateway. Eu não tenho aqui eu teria que ter um roteador aqui no meio para que possa fazer uma comunicação entre eles. Para que eu consiga criar uma comunicação entre essas redes diferentes, eu tenho que vir aqui no meio, tá? E criar botar um roteador com as devidas configurações. Deixa eu gerar um tráfego de PC0 para PC2. Olha o que vai acontecer. Olha só. Dentro da mesma rede local. Olha só o tráfego ARP para onde está indo. Ó, viu onde o tráfego ARP está indo? Aquele tráfego ARP foi justamente aquele primeiro momento em que, olha, eu quero descobrir quem é o IP de destino dentro da minha mesma rede, porém o tráfego ARP vai para todo mundo. Camada 2, broadcast camada 2 vai para todo mundo. Por quê? Porque nem quis saber de rede lógica. Ele está buscando primeiro o entendimento de quem é aquele IP. Quem é o MAC daquele IP que está no mesmo segmento que ele aqui, ó. Mas foi lá para todo mundo. Ou seja, gerei um tráfego desnecessário para cá. Se eu coloco um roteador aqui no meio, eu consigo interligar as redes, que aí o pacote, quando for devidamente endereçado com destino a uma outra rede, ele vai passar pelo roteador e vai. E eu consigo isolar os domínios de colisão através do roteador. O roteador vai fazer isso, interliga as redes e isola os domínios de colisão. Então, nisso, a gente fez a parte inicial de endereçamento IP. Vou colocar aqui agora um roteador no meio. Deixa eu tirar esse switch. Tirei o switch. E vou colocar aqui um roteador 2911, que é o que tem 3 interfaces. Vou ligar na interface gigabit 00. Vou ligar aqui na interface do roteador também aqui. E vou ligar esse cara aqui também na interface do roteador. Bom, roteador agora já é o cara que faz o quê? Interliga as redes. Entretanto, só de eu colocar o roteador, eu tenho que fazer as configurações do roteador. Tá? Então, como é que eu acesso a configuração do roteador? Vou pegar aqui, vou pegar um notebook. Vida real é assim, vou pegar um computador, pego aqui um cabo de console que existe, ligo na porta serial do meu notebook, na vida real pode ser também na USB, ok? E ligo aqui no meu roteador na interface de console. Feito isso, ó, já estou aqui com uma conexão para configurar o meu roteador. Vou abrir no meu notebook algum programa de terminal. Exemplos de programa de terminal tem o PUT. Como o roteador é novo, ó, pergunta se eu quero utilizar as configurações iniciais, vai botar aqui não. Aí eu entrei, estou aqui, ó, já na janela de configuração. Isso aqui a gente chama de CLI,
Tá aí a tela de console do meu roteador para eu começar a fazer as devidas configurações. E aí, ó, esse primeiro prompt que eu estou é o modo usuário. Tá? Modo usuário eu não tenho muitas opções de comando, é bem mais limitado. Para eu entrar no modo privilegiado, eu vou dar o comando enable. E aí eu dou um enter, eu entro no modo privilegiado. Ou simplesmente N. Observe que o ícone, aqui ó, o prompt já mudou. Era sinal de maior, menor, agora virou já o hashtag jogo da velha, depende aí. Uma vez eu tenho uma videoaula minha no YouTube que eu falei jogo da velha e o cara foi lá criticar. Pô, essa altura do campeonato falar jogo da velha? Eu falei, eu sou velho, pô. Faz parte, mas hashtag, né? Bonitinho. E aí eu tenho que entrar aqui no modo de configuração global. Modo de configuração global, configure terminal, é o comando inteiro. Ou simplesmente conft. Entrei no modo de configuração global. Agora eu vou fazer as configurações da interface, das interfaces. Se eu vier aqui no roteador, eu tenho 3 interfaces de rede, 3 placas de rede no roteador. Cada placa de rede está ligando para uma rede diferente. Essa interface aqui, ó, fisicamente eu olharia no roteador e ia ver lá, né, fisicamente no roteador, sabendo qual interface está ligando para qual switch. Nesse caso aqui no Packet Tracer, coloco o mouse sobre o cabo e já apareceu para mim aqui, ó, giga 0/0. Ou seja, no roteador, a interface, a placa de rede do roteador giga 0/0 liga ele para essa rede de cá. Ó. Então eu vou configurar essa interface para fazer parte dessa rede de cá. Então eu venho aqui na console, no meu laptop, vou entrar nas configurações da interface, comando int giga 0/0, ou seja, comando de interface e especifico a interface. Tá? Int giga 0/0, tá aqui. Vou atribuir um número de IP. Observe que essa interface, ela faz parte dessa rede, ó. Então ela tem que receber um número de IP da mesma rede lógica que está aqui. Então eu vou atribuir aqui, por exemplo, o último IP válido da faixa inteira. IP ADD de IP address 172.0.255.254. Esse é o último IP válido da faixa que está lá. Qual é a máscara? 255.255.0.0. Esse aqui é o comando para eu adicionar o IP na interface que eu estou. Eu estou na interface giga 0/0. Adicionando o IP, vou dar Enter. E aí eu tenho que dar um comando aqui no roteador para ativar a interface. Para a gente fala assim, levantar a interface. O comando é no shutdown. Ou simplesmente no shut. Observe que quando eu dei o comando, ativou, levantou e ficou verde. Ó. Então significa que essa interface agora já está devidamente endereçada e configurada para fazer parte dessa rede. Agora eu vou configurar a interface aqui para baixo. Que interface é essa? Vou clicar aqui para eu saber. Giga 0/1. Então vou voltar aqui no laptop. Vou entrar na interface giga 0/1. Tem às vezes o pessoal diz, tem que sair, ó, exit, eu saio de dentro da configuração da interface. Aí eu entraria de novo na interface giga 0/1 agora. Eu poderia ter ido direto também, tá? Se eu digitasse lá giga 0/1, int giga 0/1, já entraria nela. E aí eu vou colocar agora o que? Eu preciso a mesma coisa, colocar um número de IP nessa interface relativo a essa rede aqui de baixo. Tá? Então, ó, IP ADD, essa rede é a rede 200.0.0. Qual é o número de IP que eu vou colocar ali? Vou colocar 10. 200.0.0.10. Eu já coloquei 10 em algum lugar? Já, então não posso colocar 10 não. Vou botar 15. Eu acho que essa máquina PC8 eu botei 10, não lembro. Vou botar 15. 15 eu sei que eu não usei. 255.255.255.0. Por quê? Porque é a máscara de classe C. Ó. Enter. E o comando no shutdown. Ativou a interface. Está aqui. Agora eu vou configurar a interface do lado de cá, ó, que faz parte da rede 92.168.0.0. Interface, qual é essa interface?
giga 0/2, esse IP é o 01, 02, 03. Então, interface giga 0/2, é essa interface aqui, que faz parte dessa rede. IP ADD 192.168.0. Vou botar o último IP da faixa, 254. Qual é a máscara? Classe C. No shutdown. Levantei a interface. Todas elas devidamente endereçadas, fazendo parte das suas redes agora. Tá? Aqui, ainda no roteador, eu vou dar o exit para sair das configurações da interface. Vou dar o exit para voltar para o modo usuário, modo privilegiado. E vou dar o comando WR para salvar. Salvei as configurações que eu fiz. Com isso, eu já vou fechar o laptop por enquanto. Agora o seguinte, o roteador ele já interliga e isola os segmentos de rede. Tá? A partir desse momento agora, como eu tirei o switch e substituí o roteador, quando era o switch era um único segmento. Agora não, agora eu tenho 3 segmentos, porque o roteador isola. Então, cada placa de rede do roteador está ligando para um segmento distinto. Então eu tenho aqui no amarelo um segmento de rede, aqui no azul claro outro segmento de rede, aqui no verde outro segmento de rede. E esses segmentos de rede agora eles conseguem se comunicar. Por que eles conseguem se comunicar? Porque o roteador está ligado a essas redes, e como ele está ligado a essas redes, se nós viermos aqui agora no roteador, e eu der o comando show IP route, esse comando vai mostrar para mim a tabela de rota do roteador. Show IP route, ele me mostra a tabela de rota, está aqui, ó. Vamos começar a entender um pouquinho essa tabela de rotas. Tá? Olha só, o roteador não faz parte já dessas 3 redes? Ele possui interface que tem número de IP das 3 redes. Então ele está me dizendo aqui, ó, a rede 172.0.0/16 ele conhece, está aqui, ó. Se está na tabela de rota, ele conhece. Por que ele conhece? Porque ó, C me diz que é uma rede diretamente conectada. Redes diretamente conectadas são redes que ele faz parte. São redes que ele tem interface conectada naquela rede. Então está aqui, ó. Existe uma rede 172.0.0.0 que é diretamente conectada. Ó, existe a rede 172.0 que é diretamente conectada na interface gigabit 00. Por que ele sabe disso? Porque a interface local gigabit 000 possui o número de IP 172.0.255.254 atribuído a essa interface. Mesma coisa, ele conhece a rede 92.6800, por quê? Porque é uma rede diretamente conectada na interface giga 0/2, ou seja, existe na interface giga 0/2 o número de IP. Mesma coisa para a rede 200.0.0.0, que está aqui, também diretamente conectada na rede 0/1. Então significa que quando chegar um pacote destinado no roteador para uma dessas redes, chega nele, ele olha a sua tabela de rota, opa, existe, eu conheço essa rede, então ele sabe o que fazer. Já se chegar um pacote destinado a uma rede que ele olha na sua tabela de rota e aquela rede não exista, ele não sabe o que fazer, aí ele descarta o pacote. Então agora as máquinas aqui já vão conseguir trocar informações entre si, mesmo em redes lógicas diferentes, porém eles vão fazer agora um tráfego de camada 3, tráfego IP. Por quê? Porque são redes lógicas diferentes mandando sempre para o roteador. E o roteador encaminha para a rede de IP de destino. Se eu der aqui agora PC0, vai falar com PC4? Vamos fazer um teste. Cartinha aqui de PC0 para PC4. Em progresso, falhou. Poxa, mas o roteador não liga as redes, o roteador não sabe as redes, que as redes já existem, os roteadores não sabem, o roteador não sabe lá que já está com tudo configurado com IP. Quando eu mandei de PC0 para PC4, já que o roteador já conhece as redes. O roteador já conhece as redes, mas deu erro. Quem é o endereço de gateway daquela rede? E aí, toda vez que uma máquina quiser encaminhar um pacote cujo IP de destino não seja a própria rede, como ele ainda não sabe que existe o gateway na rede, ele não sabe o que fazer, então ele vai dar erro.
Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir nos computadores, ó, PC0, configuração de IP, e informar aqui quem é o gateway. Quem é o gateway dessa rede aqui? O gateway dessa rede aqui é o número de IP que foi atribuído a essa interface do roteador que faz parte da rede. Então o gateway da rede vai ser quem? 172.0.255.254. Esse aqui é o gateway para todos os computadores dessa rede. Vou em PC1, a mesma coisa. Gateway 172.0.255.254. O gateway é o mesmo para todos eles dessa rede aqui. 172.0.255.254. Então está aqui. Adicionei o gateway aqui. Vamos fazer um teste na simulação. Vou atribuir do PC0 para PC4. Startei o processo. Foi, chegou no roteador, voltou. O que? Vai voltar erro agora. Primeiro ele mandou o ARP para poder saber, já descobriu o endereço de quem era o gateway, quem era o MAC do gateway. Agora chegou no roteador. O roteador sabe quem é o IP de destino, conhece a rede, disparou para cá, chegou no IP de destino, o IP está respondendo. Mandou um MAC para saber e agora parou, vai dar erro. Por quê? Porque eu não configurei gateway nessa rede aqui de baixo. Então ele não sabe o que fazer para quem mandar se o IP de destino for uma rede diferente. Porque a rede de baixo ainda não tem gateway. Eu não configurei nos PCs. Aqui eu já configurei, então ele já conseguiu enviar. Então vou vir aqui na rede de baixo agora. E vou configurar quem é o gateway da rede. 200.0.0.15, que foi o IP que eu coloquei aqui, não é? Então está aqui. 200.0.0.15. Agora eles já vão conseguir trocar informação se eu fizer daqui para cá. Vou tirar do modo real time. De PC0 para PC4. Já deu sucesso, porque agora ele vai mandar para o gateway. Chegou no roteador, o roteador consulta a sua tabela de rota. Já conhece as redes. Conhece a rede destino, sabe o que tem que fazer, manda para cá. Quando chegar aqui, vai devolver para uma rede lógica diferente, manda para o gateway. Chegou no roteador, ele olha as redes, consegue devolver para cá. Tá? E aí ele vai ter uma conectividade. Teria que vir aqui agora também informar para esses PCs quem é o gateway da rede. O gateway da rede é quem? É o IP que foi atribuído a essa interface. Então, com isso, a gente faz hoje uma configuração de endereçamento IP, a gente visualiza essa questão de tráfego, já começando a ter uma visão mais prática de como que funciona a rede, as configurações, as comunicações de camada 2 e camada 3. Tá? E aí, hoje eu vou parar por aqui, que são 10 horas da noite.